Olá, meus amigos e irmãos, estamos aqui com um pequeno vídeo só para falar a respeito do livro chamado Código da Vinci, um livro que todo mundo deve conhecer, né? Acredito que a maioria tem circulado bastante por aí, tem sido muito vendido, muito lido, um livro muito famoso do escritor norte-americano Dan Brown. Código da Vinci, as pessoas costumam andar com ele, né, no peito, como se fosse uma honra carregar aquele livro, fazendo leituras compulsivas dentro dos ônibus, metrôs, nas praças, nos bancos de shopping, enfim, é um livro que todo mundo lê. Mas o brasileiro, ele está ainda criando esse hábito de ler, né? É muito bom, a leitura é uma coisa muito boa, mas não somente adquirir o hábito de ler é importante, mas também ler da forma correta, né? Então a forma de se ler um livro corretamente, você tem que começar pela capa, começa pela capa, você veja o sumário, veja a apresentação do livro, veja ali sobre o autor também e principalmente o gênero literário a que este livro ele pertence. A maioria das pessoas leem, mas não tem conhecimento desses detalhes que são tão importantes, né? Se empolgam com a leitura e não se importam em saber o gênero literário daquele livro. Por exemplo, o famoso Código da Vinci, ele está dentro de um gênero literário que é um romance. Ele é um romance policial, tá? Então, como todo romance, ele tem muitas coisas ali. A maioria não vai ser verdade. O escritor ele vai colocar aquilo que ele bem quiser no livro, mas não com o caráter de trazer uma informação, tá? Então eu posso dar aqui o exemplo para vocês sobre o Titanic. Titanic, além de ser um livro, também é um filme. E se você assiste ao filme Titanic, você vai ver que muitas coisas ali realmente aconteceram, são reais, como no caso do próprio Titanic que existiu e do naufrágio também do mesmo. Mas aquele casal de atores que ali estão, que são Jack e Rose, eles não existiram. Então, se você acreditar que Jack e Rose realmente existiram, está cometendo um grande equívoco, um grande erro, porque se trata ali de um romance de ficção, um romance fictício, no qual ali aquele casal, eles fazem parte daquele romance, mas de uma maneira fictícia, não real. Então, quem lê o Código da Vinci, que também se trata de um romance, é uma ficção, um romance policial, uma ficção, e quem acredita no que está no livro Código da Vinci está cometendo um grande erro, é uma grande ignorância. É uma grande ignorância acreditar que as informações daquele livro elas são verídicas, mesmo que fale de Constantino, mesmo que fale de alguns livros apócrifos que ali há, mas há uma porção de mentiras dentro do livro Código da Vinci. Existe lá no livro um tal de Tibin, que seria lá um pseudo, um suposto, podemos dizer assim, já que se trata de uma ficção, de um romance, de um pesquisador, de uma pessoa muito inteligente, que se mostra muito inteligente no livro, mas que comete erros grotescos de história e de teologia. Basta um simples exame e comparação daquilo que ele fala com aquilo que a história e que a teologia apresenta, que vai se verificar a quantidade de erros que há dentro deste livro, o Código da Vinci. Eu não teria tempo aqui para poder apontar todos esses erros, mas quem gosta desse livro, faça uma pesquisa você mesmo, para não dizer, ele está falando porque ele é evangélico, isso não, faça uma pesquisa você. É no mínimo honesto e inteligente esse tipo de pesquisa, tá? Então busque esse conhecimento para você não sair falando bobagens por aí, tratando um livro de ficção, tratando um romance como se fosse um relato, tá? Existe uma diferença entre aquilo que é a narração e aquilo que é relato. Então, um pouquinho mais de cuidado, vamos ser um pouquinho mais inteligentes e parar de ficar citando histórias como aquela de que Jesus
teve um caso com Maria Madalena. Olha só que absurdo. Absurdos como também pensar, e muitos dizem que foi o Constantino, que é o que o livro apresenta, Constantino ali que foi que escolheu os livros, veja que absurdo, os livros que iriam fazer parte do cânon do Novo Testamento, quando Constantino, ele é do ano 312, 313 depois de Cristo, assim como também o princípio do catolicismo, digamos assim, mas muito antes disso, os pais da igreja, de 250 anos, como Orígenes, 250 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 50 anos antes de Constantino, tanto Orígenes como muitos pais da igreja e todos aqueles cristãos perseguidos daquela época, eles já aceitavam, utilizavam, liam os livros que hoje compõem o cânon do Novo Testamento. A única coisa que depois Constantino vai fazer com a Igreja Católica vai ser reunir esses livros, os quais já tinham, já na sua natureza, em si próprios, por mérito, tudo isso pelo Espírito Santo, né? Mas esses livros já possuíam mérito de serem acreditados, eram livros usados pelos cristãos, pela igreja, podemos chamar igreja primitiva, tá? Então existe uma série de erros realmente no livro, o Código da Vinci, então não acredite nele. Um abraço, tchau.